Bem-vindos de volta ao Timorcast, o podcast do Diligente. O convidado desta semana é o provedor dos direitos humanos e da justiça e ex-presidente do Conselho de Imprensa, Sua Excelência Virgílio Guterres. Sr. Virgílio Guterres tomou posse como provedor dos direitos humanos e da justiça a 5 de janeiro de 2023 para um mandato de 5 anos. A visão da PDHJ é proteger os direitos humanos, reforçar a integridade e promover a boa governação em Timor-Leste. Eu sou Miguel Taveiro e comigo está o Sr. Provedor Virgílio Guterres. Olá, Sr. Virgílio, tudo bem? Estou bem, obrigado pelo convite. Obrigado também por ter aceitado o nosso convite para o podcast. Senhor, pode nos contar um pouco sobre a sua ligação com a área dos direitos humanos? Sim, agora depende da definição sobre os direitos humanos. Se definir os direitos humanos como atividade de promoção, de proteção de direitos humanos, posso dizer que a minha participação só foi conectada ou ligada intensamente depois da restauração da independência, quando envolvi numa organização meioambiental como Fundação Raburas, que luta que advoga pelo meio ambiente, mas se definir que lutar pela independência de um país, de um povo também constitui defender os direitos humanos, a minha participação já foi há muito tempo, contando desde 1974, 75, quando envolvi num movimento revolucionário para lutar pela independência, e depois, mais tarde, nos tempos do meu estudos na Indonésia, envolvi com a Renetil como um movimento estudantil para a independência. Então, posso dizer que o meu conhecimento, o meu envolvimento, a minha relação com os direitos humanos já vão quase metade da minha idade, né? Quase metade da minha 30 anos atrás. 30 anos de envolvimento. Que trabalho a PDHJ desenvolve para proteger os cidadãos? Primeiro, atender às queixas e fazer investigações. E temos uma rede de cooperação com outras entidades. Por exemplo, a PDAG tem competência para fazer investigações e recomendar ou produzir recomendações às entidades ou fazer uma notícia de crime, quando certo caso ou certa investigação implica o crime. Então, noticiamos ao Ministério Público para fazer o processo, o levantamento legal sobre este assunto em termos penais, porque o provedor não tem o poder decisório do tribunal, mesmo que tenha poder para fazer a investigação. Agora, outros, quando a violação de direitos humanos implica vítimas que necessitam de apoio ou de proteção ou de aconselhamento, então cooperamos ou comunicamos com as nossas parceiras. Fizemos parceria com organizações como a Alfela, portanto, uma organização que está focada na advocacia às crianças e mulheres. A JUS também está concentrada em defender as crianças, as mulheres, também os jornalistas. Uma Marrom, que está estabelecida em quase todo o município, para poder atender vítimas de violência doméstica, por exemplo. Eles precisam um certo período para ser isolada lá, ser protegida pelos perpetradores ou pelos autores da violência, até que para se sentirem seguros de regressar à sua família. Então, as medidas de proteção, como nós não temos centro de acolhimento para as vítimas, então a PDAG coopera com outras entidades que estão focadas no alojamento ou na acomodação ou acolhimento de vítimas para tomar em conta disso.
E sabemos que muitas pessoas, por medo ou falta de informação, não fazem queixas à PDAJ, mesmo que saibam de uma situação de violação dos direitos humanos. A PDAJ tem algum mecanismo que garanta a segurança dos denunciantes? Como provedor, enfrentei isso, fiz comunicação. Um exemplo que não tenho receio de fazer conhecer ao público, que já fiz várias vezes, o que está acontecendo com os estudantes nas universidades, né? Há muitas vítimas que têm medo de fazer as queixas, porque não têm esta garantia, ou não têm conhecimento sobre as garantias que podem garantir a sua condição física, a sua dignidade, a segurança física, depois de fazer queixa. Então, o que podemos fazer agora é explicar, disseminar ao público de que temos uma lei, quando falei com os advogados, tem uma lei de proteção das vítimas, ou proteção das testemunhas. O PDAJ está a discutir sobre como fazer a campanha pública aos estudantes, ao público, à comunidade, para usarem deste quadro legal, para poderem ter coragem de fazer queixa. Outro mecanismo, já estamos em contato com a universidade, a universidade também, uma equipe da Universidade da Reitoria, já temos um encontro e estamos em processo de assinar um acordo entre a Universidade Nacional Timor-Leste e a PDAJ em como criar mecanismos para canalizar as queixas dos estudantes que são vítimas de abuso ou de assédio sexual à universidade ou pelo menos a PDAJ. Então, o mínimo que estamos a esforçar agora. Agora, outra parte é encorajar, incentivar continuamente e permanentemente a campanha pública, encorajar pessoas para apresentar queixa. Uma das queixas que pode apresentar, um mecanismo de queixa que pode apresentar por meio de telefones ou por meio de cartas, até poder fazer uma queixa anônima. O importante é, se tem medo de ser sobre a sua condição de segurança pessoal, pode fazer a queixa anonimamente. Basta descrever a cronologia e aí o provedor pode orientar pessoas para fazer a investigação sobre isso. Não é necessário apresentar um nome. Portanto, há um mecanismo pelo menos até agora, só temos este mecanismo para garantir, encorajar pessoas a apresentar queixas. Okay. Falamos da queixa. A PDAJ só atua perante uma queixa ou pode agir apenas por ter conhecimento de situações que violam os direitos humanos? Tem dois meios de intervenção da PDAJ. O primeiro é quando a comunidade, ou o pessoal, ou o cidadão singular, ou coletivo apresentar as queixas ao provedor, e na provedoria temos uma direção para atendimento público, que denominamos sobre a direção de atendimento público, a DAP, e depois, por meio da DAP, passamos para uma comissão, um comitê de gestão de queixas para definir como podemos proceder com esta queixa, investigar ou fiscalizar ou referir-se à entidade relevante para fazer a investigação. A segunda intervenção por iniciativa do provedor. Quando o provedor, segundo a observação do provedor, a certo caso, a certo assunto que está em destaque do público, então o provedor pode, por sua iniciativa própria, orientar pessoas para fazer a investigação ou fiscalizar o caso para averiguar os factos. Então, além das vítimas apresentar as queixas, o provedor também tem intervenção por iniciativa própria.
E pode-se dizer que ainda há muitas situações de violação dos direitos humanos em Timor-Leste? Se sim, podem nos informar quais os casos mais comuns? Por exemplo, no relatório anual, tenho tomado nota que, lendo as estatísticas, as queixas que foram apresentadas anualmente são de origem nos municípios onde estão instaladas o escritório da provedoria. Por exemplo, temos 4 escritórios da delegação territorial no todo o país, portanto, em Raiua e Cusi, Maliana, e Same e Baucau. Portanto, as queixas, a percentagem de Dili, Baucau, Maliana e Same tem aí queixas. Isto quer dizer que não quer dizer que não há violação em outros distritos, em outros municípios. Pode haver mais violações em outros municípios. Sim. A questão é que as populações, a comunidade, não tem conhecimento sobre como alcançar ou quais são as entidades responsáveis para atender uma queixa se acontecer violação de direitos humanos. E isto fala-se do acesso da população aos centros de queixas, às entidades responsáveis para atender as suas queixas. Outra questão que também tomamos atenção é sobre tipos de violações. Quando se fala de agressão física feita pelas forças de segurança, como a Falentil, a FDTL ou a PNTL, são fáceis de fazer intervenção. Mas há outras violações de direitos humanos que implicam questões mais delicadas, como abuso sexual, assédio sexual na comunidade ou nas entidades. Há certo receio pela comunidade de fazer queixas, porque a informação que temos, as vítimas ainda faltam de conhecimento sobre garantias para assegurar a sua segurança depois de eles fazerem a queixa. Portanto, isso são as questões que anotamos como um desafio para adiante. E quais os casos mais comuns que a PDAJ recebeu? Em geral, definimos por dois aspectos, né? Duas naturezas. A violação de direitos humanos, isto é, agressão física, violência doméstica, isto identificamos como violação de direitos humanos. Outro é sobre boa governação. Governação identifica sobre abuso de poder, demissão de certos funcionários sem justa causa, ou exclusão de candidatos para a FDTL, para a polícia, com base na discriminação baseada na raça ou na orientação política. São estes. E violência doméstica também envolvem membros da PNTL e também da polícia. Abusos de poderes também feito pelas entidades públicas como ministérios, por exemplo, queixas sobre violência escolar, também queixas sobre a má administração na atribuição de prêmios de bolsa de mérito ou merenda escolar. Portanto, são as queixas que sempre foram apresentadas ao escritório da PDAJ. De acordo com um relatório de 2020 dos Estados Unidos da América, apesar de a legislação penal timorense abordar as práticas de crimes sexuais contra mulheres e menores, existem, abre aspas, relatos generalizados de abuso infantil e poucos casos entraram no sistema judicial, fecha aspas. O relatório também cita que, abre aspas, falhas na investigação ou acusação de casos de alegada violação e abuso sexual eram comuns e que a PNTL não dispunha de pessoal suficiente para assegurar uma presença significativa em todas as áreas, fecha aspas. O senhor considera que houve alguma mudança em situações do tipo?
Ah, é triste que temos que aceitar com essas conclusões, porque o que está a acontecer e é isto que acontece aqui. Depois o caso de Topo Ronis, depois recentemente o caso dos abusos sexuais que correm nas universidades, onde muitos estudantes são vítimas, e depois acabam como preocupação pública, mas não consegue fazer o processamento legal para identificar quem são os predadores ou quem são os culpados. Primeiro, os recursos que temos, mas na minha opinião é que o domínio da cultura patriarcal ainda tem algo a considerar neste aspecto. Principalmente as queixas, não só os autores da violação, os autores da investigação, os autores da justiça, maioritariamente são homens. Então, aí podemos identificar certo conflito de interesse na concepção sobre violação, o que constitui violação, ou um assédio sexual ou um abuso sexual. Porque a campanha sobre a igualdade de gênero, sobre o direito da mulher, assédio sexual, em Timor foi mais recente, né? mais recente, não é no passado. Então, isto também implica a situação que está relatada neste relatório. Agora, o desafio é como mudar esta situação. Então, o provedor vai alistar as preocupações, principalmente no que se toca aos casos de abuso sexuais e pedofilia. Vamos ter atenção nisso e também encorajar outras organizações que estão a focar na campanha para continuar, para não perder ânimo em continuar a falar em voz alta sobre estas violações e não só fazer a campanha pública, também encorajar que isso chegue numa fase em que os culpados se responsabilizam pelos seus atos. Okay. E que balanço faz do seu mandato como provedor dos direitos humanos e justiça? Pronto, como disse, na introdução que tomei posse no início do ano, 5 de janeiro, mas só para ressalvar que não para 5 anos, mandato de 5 anos, mas mandato de 4 anos. E agora já lá vão 10 meses. O balanço que fiz é que o provedor de direitos humanos, durante a sua existência, que até a data já faz 19 anos, ainda está mais concentrada na advocacia. Isto é, a provedoria funciona-se como centro de queixas, que é quando, fazendo uma leitura mais profunda sobre as competências que a Constituição prevê e também a Lei número 7 de 2004, de 26 de maio, sobre os estatutos do provedor de direitos humanos e justiça, define uma competência mais alargada sobre a fiscalização abstrata da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, segundo previsto no artigo 150 e 151 da Constituição da República Democrática de Timor-Leste, e também fiscalizar, o que implica fiscalizar também as políticas públicas de todas as entidades públicas e privadas que gerem os bens ou os fundos públicos, para que as suas políticas públicas
tem um senso, tem um certo nível de sensibilidade com direitos humanos e responde às boas práticas da governação. E, portanto, faltou esta parte da boa governação, da fiscalização. O que durante a sua existência foi feito foi na advocacia de direitos humanos, portanto, centro de queixas, portanto, atender às queixas, fazer a investigação e depois da investigação produzir recomendações às entidades respondentes e também acompanhar as recomendações, confirmar se essas entidades públicas estão comprometidas a cumprir as recomendações. E, em resumo, o senhor considera que Timor-Leste está no bom caminho para se promover e consolidar políticas que defendem os direitos humanos? Posso dizer que estamos no bom caminho porque o Timor-Leste tem instituições como a PDHJ, um órgão independente que podem supervisionar, fiscalizar e investigar casos de violação de direitos humanos cometidos pelas outras entidades públicas, o que em outros países não existe. Portanto, estamos no bom caminho, porque luta para direitos humanos, respeito e promoção de direitos humanos é uma luta constante, não é uma luta com um fim determinado, né? Portanto, em cada geração sempre há desafios diferentes. Então, nesta fase, posso dizer que Timor-Leste está no caminho certo em estabelecer mecanismos de check and balance, de controle, para reduzir a violação de direitos humanos. Timor-Leste tem a liberdade para estabelecimento e fundação de organizações de sociedade civil que advogam pelos direitos humanos em diferentes áreas: direito do ambiente, saneamento, serviços prisionais, campanhas sobre a igualdade, assistência às crianças. Tem a INDICA, um instituto estatal que também está focado nas crianças, direito à proteção e promoção do direito das crianças e jovens. Portanto, em termos de mecanismo para a advocacia, estamos no caminho certo. Agora, para fazer a advocacia, investigação e acomodar todas as necessidades da comunidade, isto vamos precisar certo tempo, primeiro para encorajar as comunidades para ter coragem de apresentar as suas queixas, e outro é o Estado garantir acesso, espaço para as comunidades podem ter acesso fácil, né? Porque agora só temos 4 delegações territoriais e como a linha da internet ainda estamos em um grande desafio também, estamos a tentar no futuro podemos ter um mecanismo de queixa online, onde as pessoas podem apresentar queixa ao provedor, não é necessário chegar até DIR ou ao local, mas podem, por meio dos seus telemóveis, podem apresentar as queixas, aí podemos também fazer um follow-up baseado nestas queixas. Então, muito obrigado, Sr. Provedor, pela partilha. Obrigado também pelo convite. Eu espero que as minhas explicações são úteis para a diligente e também para os ouvintes. E obrigado também aos que acompanharam a nossa conversa. Encontramos-nos no próximo Timorcast, o podcast do Diligente.